Em 1955, uma costureira negra de 42 anos estava voltando do trabalho em Montgomery, Alabama, cansada não apenas do dia, mas de décadas de humilhação. O ônibus estava cheio. O motorista branco gritou para ela ceder o lugar. Ela olhou nos olhos dele e disse uma palavra que mudaria os Estados Unidos. Não. Rosa Parks não era líder política. Não tinha dinheiro, não tinha exército, tinha algo mais perigoso: convicção, uma santidade silenciosa que naquele momento se recusou a ser pisoteada. 381 dias depois de boicote, a segregação nos Estados Unidos estava morta. Uma mulher, uma palavra, uma revolução. Isso é o que Jesus estava dizendo quando falou sobre sal e luz. Não estamos falando de teoria teológica, estamos falando de poder. Poder que transforma, poder que revoluciona, poder que vem da santidade. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estais nos céus. Jesus não escolheu essas metáforas por acaso. Ele escolheu sal e luz porque são elementos que agem por natureza, não por esforço, por essência. Quando você joga sal na comida, ele não pede licença para temperar, ele simplesmente tempera. Quando você acende a luz num quarto escuro, ele não discute com a escuridão, ele simplesmente ilumina. Heimis est, vocês são. No grego original, não há espaço para dúvida. Jesus está declarando uma realidade ontológica, uma realidade do seu ser. Se você pertence a Cristo, você não está tentando se tornar sal e luz, você já é. A pergunta não é se você tem poder transformador. A pergunta é que tipo de transformação você está causando. Mas aqui vem o drama central, o conflito que deve nos manter acordados à noite. Sal pode parecer sal e não ser sal. No mundo antigo, o sal vinha das margens do Mar Morto, misturado com gesso e outras impurezas. Parecia sal, tinha cor de sal, mas com o tempo a chuva dissolvia o cloreto de sódio verdadeiro, deixando apenas um pó branco e inútil. Sal de mentira. Jesus está olhando para os discípulos, pescadores, cobradores de impostos, gente comum, e fazendo uma declaração assombrosa. Vocês são o que vai preservar esse mundo da putrefação moral. Mas cuidado, é possível manter a aparência e perder completamente a essência. Pause por um segundo, olhe ao redor da sua vida. Família, trabalho, faculdade, igreja. Onde está o sal? Onde está a preservação? Vivemos numa cultura que está literalmente apodrecendo. Não estou sendo dramático, estou sendo químico. Corrupção sistêmica que come as instituições por dentro. Relativismo que destroça famílias inteiras. Individualismo que mata a comunidade. Ansiedade que consome uma geração. E onde estão os cristãos? Muitas vezes, completamente invisíveis. Mesma ética no trabalho que todo mundo, mesmo padrão de consumo que os vizinhos, mesma forma de lidar com sexo, dinheiro e poder. Mesmo entretenimento, mesmas conversas, mesmos valores, mesmas prioridades. Ou seja, sal sem sabor. Jesus é brutal com essa realidade. Esse tipo de sal não serve para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quando a igreja pede sua distinção, ela não apenas se torna irrelevante, se torna desprezível. O mundo olha para cristãos hipócritas com mais nojo do que olha para ateus honestos. Por quê? Porque sal sem sabor é pior que ausência de sal. É promessa quebrada, é propaganda enganosa, é Cristo desonrado. Mas Jesus não para no sal, ele também nos chama de luz. E aqui a coisa fica mais interessante. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ele provavelmente estava olhando para uma dessas
cidades nas colinas da Galiléia. À noite brilhavam como faróis, inevitáveis, impossíveis de ignorar, visíveis a quilômetros de distância. Santidade verdadeira é assim, não grita, não faz propaganda de si mesmo, não precisa de marketing, simplesmente brilha. No grego, a palavra para cidade aqui é polis. Não um povoado qualquer, uma comunidade organizada, uma civilização alternativa. Jesus está dizendo, vocês são uma contracultura, uma forma diferente de ser humano, uma resposta viva ao caos do mundo. Note algo crucial, a luz não existe para si mesma. Jesus é claro sobre o propósito, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês. A santidade genuína sempre aponta para além de nós, sempre. Quando alguém vê sua vida e pensa, que pessoa impressionante, a luz fracassou. Quando alguém vê sua vida e pensa que Deus é impressionante, a luz cumpriu seu propósito. A diferença entre esses dois resultados é a diferença entre religião e cristianismo, entre performance e transformação, entre ego e glória de Deus. Pense em José no Egito, escravo vendido pelos próprios irmãos, prisioneiro injustiçado por uma acusação falsa, estrangeiro numa terra pagã, mas sua integridade era tão consistente que até Faraó reconheceu. Acharíamos alguém como este em quem há o Espírito de Deus? José não fez campanha evangelística, não organizou cruzada, não pregou sermãos. Sua santidade simplesmente tornou Deus inegável, indiscutível, irresistível. Pense em Daniel na Babilônia, cercado de idolatria, pressão política constante, ameaças de morte, mas sua fidelidade era tão inabalável que reis pagãos acabaram proclamando decretos em favor do Deus de Daniel. Daniel não venceu argumentos de teologia, venceu sendo santo. Esther na Pérsia, Ruth em Belém, cada uma em contextos hostis ao que elas representavam. Mas sua santidade falou mais alto que qualquer oposição. Transformou culturas, mudou histórias, salvou povos. Esse é o poder da santidade. Não é barulho, é brilho. Não é propaganda, é presença. Então como isso funciona hoje? Como ser sal e luz numa cultura que parece ter perdido totalmente o paladar e escolhido viver na escuridão? Primeiro, seja sal onde Deus te colocou, não onde você queria estar, onde você está agora. Aquela empresa onde todo mundo dá jeitinho e você é chamado de ingênuo por ser honesto. Aquela faculdade onde professores pregam relativismo como dogma absoluto. Aquela família disfuncional onde você é o único que ainda acredita em valores. Aquele bairro complicado onde você parece deslocado. Deus te pôs ali como preservativo moral, como antídoto à putrefação, como sal verdadeiro no mundo cheio de sal falso. Segundo, entenda que santidade não é isolamento. Jesus comeu com publicanos e pecadores, mas nunca se tornou publicano ou pecador. A questão não é evitar o mundo, é ser diferente no mundo. Sal funciona misturado com a comida, não separado dela. Luz funciona nas trevas, não no depósito de lâmpadas. Terceiro, pare de medir impacto por números. Uma pitada de sal transforma uma refeição inteira. Uma vela pequena ilumina um quarto inteiro. Você não precisa ser celebridade cristã para ter impacto do reino. Não precisa ter milhões de seguidores. Precisa ser santo onde está, com quem está, sendo quem Deus chamou você para ser. Mas aqui vem a tensão real, a verdade que muda tudo. Santidade não é projeto de autoajuda, não é força de vontade aplicada à religião, não é disciplina espiritual como academia para a alma. Santidade é Cristo. Cristo vivendo através de você. Cristo sendo Cristo em você. Jesus não disse apenas vocês são sal e luz. Antes disso ele disse, eu sou a luz do mundo e eu vim dar sabor à vida. Nós somos sal e luz porque primeiro ele é sal e luz. Nossa santidade não é performance independente, é participação na natureza divina. Você falha, ele nunca falha. Você se apaga, ele nunca se apaga. Você perde o sabor, ele é sabor eterno. Quando você fracassa e vai fracassar, quando seu sal perde a potência, quando sua luz parece mais sombra que brilho, lembre-se, Cristo é o verdadeiro sal que nunca perde a eficácia.
Cristo é a verdadeira luz que nunca se apaga. Cristo é a cidade no monte que nenhuma escuridão pode esconder. Sua santidade não depende de sua constância, depende da constância dele. Deixe-me terminar onde começamos, com uma pergunta pessoal, não retórica, real. Se você desaparecesse hoje de sua casa, trabalho, igreja, bairro, o que mudaria? Haveria menos luz, menos preservação, menos sabor de reino? Ou você tem sido tão indistinguível da cultura ao redor que sua ausência seria apenas silêncio? Mas aqui está a beleza do Evangelho. Mesmo se a resposta te incomoda, mesmo se você sente que tem sido sal sem sabor, luz debaixo do alqueire, cidade escondida no vale, você ainda é chamado de sal e luz. Jesus não disse isso porque você é perfeito. Disse porque Ele é perfeito em você. O mundo não precisa de mais cristãos barulhentos. Precisa de mais cristãos brilhantes. Não precisa de mais sal religioso. Precisa de sal que realmente preserve. Não precisa de mais luz artificial. Precisa de luz verdadeira. Você é sal. Você é luz. Não amanhã. Não quando melhorar. Não quando se organizar espiritualmente. Agora. A questão não é se você vai ter impacto. Você já está tendo impacto. A questão é que tipo de impacto você está causando. E se a resposta te assusta, lembre-se, a santidade que transforma o mundo não vem de você. Vem através de você, de Cristo, para Cristo, por Cristo. Rosa Parks disse não. Naquele ônibus porque algo maior que ela disse sim, através dela. Uma mulher, uma palavra, uma revolução. Assim também é Cristo em você. Ele é o não para o pecado, o sim para a justiça. A revolução silenciosa que o mundo precisa ver. Esse é o impacto da santidade. E esse impacto já começou. Em você. Através de você, para a glória dele. Uma mulher, uma palavra, uma revolução, um Salvador, uma cruz, uma transformação eterna. Que assim brilhe sua luz. Bom, se gostou dessa mensagem, curta e compartilhe. Até a próxima.